Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou profissional da área de processos e hoje eu vim trazer para vocês um pouco mais do CBOC 4.0. É um livro muito interessante, um livro que aborda muitos aspectos da vida organizacional sob perspectiva de processos, como nós podemos melhorar processos, como nós podemos transformar processos, documentar processos. E ele apresenta, entre outras coisas, um guia de boas práticas internacional para que os profissionais eles possam seguir o norte, que eles possam seguir um manual de boas práticas, de modo mais cômico, também não aquele manual chato, pop, muitos slides, muitas figuras. A ideia é realmente trazer para vocês o benefício do BPM, que é olhar para a organização, como ela consegue trazer uma visão de funcionamento otimizado e como isso pode ajudar na sua carreira. Pense o BPM como uma ferramenta de enxergar processos de uma organização, um conjunto de processos dentro de uma organização. Não apenas como departamentos isolados, que é um dos erros mais comuns que acontecem nas empresas. Então, é muito comum, desde nosso período de estudos, né, quando a gente passa desde a nossa fase estudantil, a gente se organiza por turmas de aulas de matemática, aulas de português, e sempre trocando de professores. Bom, então o ser humano ele aprende de modo muito fácil a partir de uma visão departamentalizada, então uma visão especializada. Então, na medida que os processos organizacionais eles começam a ser implementados, é muito comum que a gente comece a se ver numa visão de não ver mais o todo. E aí, nesse sentido, é que o profissional de processos ele se destaca em visão da sua função, a sua visão e capacidade de enxergar o todo numa visão de processos, né? Então, não é para decorar. A nossa proposta é que nós busquemos entender ao máximo esses conceitos, num bate-papo, de um jeito interessante. Se o processo for uma religião, o CBOC ele é a Bíblia. Então, sempre vamos buscar como o CBOC ele lida, ele se propõe a resolver determinada questão. Aqui nessa versão 4.0 ele traz diversas novidades, como por exemplo o IoT, o uso de robôs, RPA, inteligência artificial. O que nós precisamos entender que sem pessoas os processos não são executados, mesmo com tecnologia. Então, você pode ter o melhor sistema do mundo, você pode ter a melhor rede de infra, a melhor rede enfim. Mas sem pessoas que não compram ideia, esquece, não vai funcionar. É um caso muito comum, muitas vezes o profissional de processos quer transformar uma área, ele vê, em razão da sua visão, da sua aptidão, ele vê diversas vantagens em otimizações. Mas se ele não conseguir engajar pessoas, se ele não conseguir convencer essas pessoas, as iniciativas elas não serão implementadas. E aí a organização ela vai continuar perdendo vantagem competitiva, ela vai continuar performando mal. E aí a gente sempre fala que quando a gente vai entrar, a gente precisa ter um foco muito claro, porque sem esse foco a gente acaba se perdendo também. Então, qual é o problema que essa organização está buscando resolver com essa chamada do profissional? Então, assim, por quê? Porque o profissional de BPM ele atua em três dimensões, basicamente. Seja a parte de métodos, vamos chamar de processos, seus fluxos de trabalho, subprocessos, e a gente vai detalhar bem esses casos no futuro. Pode ser na parte de tecnologia, se quiser fazer uma análise a respeito de como a tecnologia se comporta em um determinado processo, ou mesmo dentro da parte de pessoas e gestão. Então, esse profissional ele é encarregado de unir esses três eixos
como se fosse um joguinho, né? Vou colocar ali um desenho de ligar os pontos, de uma brincadeira mais infantilizada. E aí a proposta é de que essa organização ela funcione melhor. Como é que funciona a carreira desse profissional? Pô, tô pensando em entrar, né? Beleza. E aí como é que vai ser? Senhoras e senhores, 90% desses profissionais eles estão no nível técnico. Eles estão ali aprendendo, aplicando, testando. Depois 9% já estão no nível gerencial, comandando e tocando projetos de processos. E 1% chega à liderança. É aquele que vai guiar a transformação organizacional. Então, realmente, é como se fosse um videogame. A gente começa ali no nível básico, depois a gente vai no nível médio, intermediário e até o nível especialista, estratégico. Então, são visões, camadas de aprendizado muito difíceis que, com o tempo e experiência, a gente começa a perceber de um modo mais simples como é que essas conexões funcionam. E o que o CBOK, de novo, o CBOK vai trazer para a gente? A gente vai explicar isso de modo muito mais detalhado no futuro, mas ele traz 7 áreas de conhecimento, 7 áreas principais, vamos dizer assim. A primeira delas é a modelagem de processos, que é desenhar como funciona o processo. Em termos práticos, colocar a visão sequencial de um processo, seja numa caixinha, seja num quadro, seja em post-it. Então, o como aqui não é especificado ainda, mas existem várias ferramentas para nos auxiliar. Mas uma modelagem de processo é desenhar como funciona hoje. A parte de análise de processos, que é basicamente entender o que está funcionando de certo e errado naquele processo. O desenho, que é a projeção de melhorias, pensar em como esse processo vai performar melhor, seja transformando ou seja melhorando, a gente vai avaliar. A parte de transformação, que é fazer uma mudança de verdade. A governança e a cultura, porque nós precisamos garantir que esses processos eles sejam respeitados. Então, as áreas não podem simplesmente saírem criando rotinas operacionais porque assim desejam. E aí a gente acaba desviando o foco da organização para áreas que não deveriam estar sendo executadas daquele jeito, para processos que não deveriam existir. Então, é um ponto de atenção muito grande. Além disso, nós temos tecnologias para o BPM, que aí podemos usar o IA, RPA, IoT, outras siglas bonitas que fazem qualquer um brilhar os olhos. Então, o CBOK é o tipo de manual de instruções que ninguém lê. Brincadeira, eu lê sim, muito no começo, muito, mas que quando a máquina quebra, todo mundo vai ler o manual. É por aí. E vamos lá. Pô, e se eu quiser formalizar meu conhecimento? Bom, você tem 3 níveis de certificação, que é o CBPA, que é o nível associado, então, pô, tô começando. CBPP, que é o nível intermediário, e o CBPL, que é o nível de liderança já. E o bacana é que essas certificações são reconhecidas em todo o mundo. Então, se você quiser atuar no Canadá, nos Estados Unidos, Japão, Marte... Tá bom. ter o selinho da associação ajuda demais. E aí a proposta do curso são casos reais, são situações de muita prática, visão de carreira, como você pode chegar a determinado local. E claro, um pouquinho de meme, um pouquinho de brincadeira, aquele alívio cômico para poder fazer com que o papo fique cada vez mais interessante. E que processos é uma coisa séria, mas não precisa ser chato. E é isso, pessoal. Então, hoje a gente fez um pequeno sobrevoo do que nós teremos no nosso curso. E no próximo encontro a gente começa a mergulhar de verdade. Vou deixar aqui o vídeo para vocês, da continuidade desse módulo. E até lá, quero que vocês façam um exercício no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver. Comece a observar o mundo no qual vocês estão a partir de uma outra perspectiva. Comece a imaginar como esses processos funcionam. Comece a ver o mundo em processo. Aqui eu vejo claramente um input, ou seja, um start nesse processo, etapas de processamento, A, B, C e D, e como ele termina. Então, ou seja, pense aí
Pense, seja no seu condomínio, seja na sua casa, em comprar, em fazer o cafezinho da copa, o processo de ressuprimento do cafezinho da copa, o que você preferir. Tá? Deixa aqui seu comentário, diga que modo, o que você pensou nessas situações e fique à vontade. Coloque um desafio aqui para mim que eu vou responder como resolver um processo de performance desse processo que você apresentou. Tá bom? Então curta, compartilhe esse vídeo. Se você chegou até aqui, muito obrigado e seguimos juntos.